Bom, esse é o último bloco do Conexões de hoje, que está falando sobre a publicidade dirigida a crianças, com Diógenes Carvalho, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, e também com Zander Campos, diretor da Associação Brasileira das Agências de Publicidade em Goiás. Bom, professor, você disse no bloco anterior da questão da importância da educação, da mudança de consciência. Então, o papel da família, nesse caso, é muito mais importante do que de qualquer outra legislação, né? Os pais educarem seus filhos de uma forma que eles não se sintam tão impelidos a consumir, a ter um consumo mais consciente. Na verdade, as crianças hoje, elas são nascidas para comprar, né? Ou seja, existe até um livro bastante interessante com esse mesmo título, né? Que diz sobre isso, assim, os pais, eles vêm trocando muito, né? A falta de tempo, a falta de afeto, de toque, essa dificuldade que eu tenho todo no mundo pós-moderno pela própria compra, né? Imaginando, assim, que alguns momentos de lazer, alguns produtos, algumas coisas, isso compensariam essas questões, né? Isso estão trazendo problemas graves às crianças, que é justamente, assim, cada vez mais as crianças estão muito mais voltadas a esse aspecto do consumo, da compra, da marca do produto, né? Ou seja, ligado muito a isso, estão se tornando cada vez mais adultas precocemente, né? Ou seja, isso a gente vê aí muitas campanhas publicitárias, a gente teve aí ações civis públicas que foram propostas contra campanhas da Vogue, né? Contra a publicidade de Instagram, de blogs que utilizam crianças ali para vender produtos, né? Como se fossem pequenos adultos mesmo, né? Então, acho que o papel da família ele se torna muito importante hoje nessa questão, principalmente no aspecto educacional mesmo, né? E pelo menos ter uma tomada de consciência sobre isso, né? Eu acho que ir contra o processo de consumo a gente não tem como, todos nós somos vítimas disso, né? Ou seja, do consumo, do consumismo, desse preenchimento, dessa sensação que a gente costuma dizer lá na psicologia, de incompletude, né? Ou seja, o consumo ele acaba sendo uma forma de você lidar com o sofrimento hoje, né? Com o desamparo que a gente tem, com o desamparo moderno. E a partir do momento que você pelo menos toma consciência disso e passa a trazer algumas estratégias de enfrentamento contra isso, porque o consumo ele é, na verdade, vivências de prazer e sofrimento, né? Você tem toda a educação brasileira ela é muito voltada a isso. Os nossos pais, eles nos educaram muito para vitórias muito passageiras, né? Ou seja, nós somos muito emulados pelos pais, pelos professores, enquanto crianças, a serem os primeiros, a tirar o primeiro lugar, a pegar a estrelinha na escola, e o consumo ele tem muito disso porque ele passa a ser uma vitória muito passageira, né? Você quer aquele produto, você adquire, você tem, e a partir daquele momento você fala, nossa, mas e agora? Qual que é meu próximo passo? Qual que é meu próximo carro? Né? Qual que é minha próxima questão? Então, isso não é autêntico, isso não é original, não é uma coisa que preenche, porque esse aspecto de consumo que as crianças desenvolvem, nós também adultos, eles são coisas que nós fazemos para os outros, né? Para agradar. A gente tem uma frase muito interessante que a gente utiliza, que ele fala que o marketing ele faz você comprar o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para agradar a gente que você não gosta, né? Então, na verdade, você acaba entrando num processo de endividamento, acaba construindo imagens e modelos e couraças e até mesmo modelos comportamentais que não são seus, que são ditados pela moda, pelo mercado de luxo, por tudo isso, e aquilo são vitórias muito passageiras. Isso gera todo esse consumismo, né? E isso tudo hoje está sendo processado na criança, no infante ali, né? Ou seja, no aspecto infantil. Bom, Zander, você que lida diretamente, a publicidade, ela consegue vender hábitos de vida, comida, que também é uma das questões que as pessoas colocam muito na questão da publicidade infantil, que às vezes leva as crianças a desordens alimentares, a obesidade. Sem dúvida. Como é que você percebe isso? Também a conscientização da publicidade em si, do agente publicitário, das agências, em tentar mediar essa relação que, lógico, visa o lucro, mas também, né, precisa ser um pouquinho mais... Há 3 anos atrás, a ABAP liderou um movimento, e lidera até hoje, que se chama, eu até vou citar para todos os nossos internautas e ouvintes e telespectadores acompanharem. É uma campanha permanente que chama Somos Todos Responsáveis. É o mesmo site com esse mesmo nome. Lá nós temos uma coletânea de depoimentos de diferentes tipos de profissionais, desde ministro do Superior Tribunal Federal, passando por pais, educadores, reitores, mães, professores de direito, ONGs,
publicitários, anunciantes, cada um dando sua visão diferente sobre uma série de questões do que nós conversamos aqui. Nós temos mais de 250 depoimentos lá. Muito interessante, artistas voltados para o público infantil. E lá nós ampliamos um pouco mais o foro dessa discussão que você falou, em função desse compromisso ético, social e cultural que a indústria da comunicação tem no que diz respeito a ser a alavancadora dessa comunicação, porém com toda a responsabilidade e os limites que o cômputo legal estabelece, né? E é assim que a gente está fazendo e recomendando a todas as empresas e os anunciantes que são associados às nossas respectivas entidades de classe. Também então há um direcionamento para o publicitário repensar um pouco, não a pessoa em si, sem mas dúvida. A rede, pensar um pouco mais sem no dúvida, que faz. Sem dúvida, um total engajamento nesse sentido e nesse direcionamento. Eu falei um pouquinho de comida, só para finalizar, a gente tem uma proibição também a respeito de propagandas voltadas para consumo de alimentos não saudáveis, também durante a programação infantil. Isso existe hoje no Brasil, né? Sim, em 2006, só aproveitando, nós fizemos essa restrição no CONAR, uma restrição adicional que passou a ter. E agora, em janeiro de 2013, passou uma outra restrição também, professor, que é a proibição do merchandising nos programas infantis específicos. Também não podemos dizer, foram duas grandes conquistas importantes que tornaram ainda mais restritas, né, diante desse cenário que foi pontuado aqui no programa. Bom, então, felizmente nosso debate chegou ao fim. Queria agradecer, obrigada, Diógenes, pela presença. Obrigado aí pela participação, conte sempre conosco aqui. Muito obrigada. Na Universidade Obrigada Federal. Também, Zander, pela presença. Desejo sucesso a todos, muito obrigado por estar aqui, um grande abraço a todos. Muito obrigada e a gente continua contando com vocês nos próximos debates. Bom, e o Conexões de hoje está terminando. Esse programa é produzido em parceria com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás e também com a Rádio Universitária da UFG. E você também pode ser um parceiro nos próximos programas. Você faz isso mandando sugestões no perfil do Facebook ou então na página do Twitter. Além disso, você também pode enviar sugestões, perguntas, críticas pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br. Eu te espero na próxima terça-feira, mas enquanto isso você pode acompanhar a todos os debates que já foram produzidos no blog do Conexões. Uma ótima semana para você!